Boa noite, o meu nome é Sofia Solaiman, integro o Departamento Pedagógico do CNED, do Conselho Nacional de Estudantes de Direito, e no âmbito do Programa das Legislativas 2022, organizado pelo CNED, hoje irei entrevistar a doutora Carla Castro, candidata por parte do Partido Iniciativa Liberal. Como para me referir que a Iniciativa Liberal é um partido político que foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional em dezembro de 2017, tendo o CNED examinado o compromisso eleitoral da Iniciativa Liberal e formulado questões com base nessa análise, de modo a procurar clarificar os pontos presentes no compromisso eleitoral em causa. Ora, a doutora Carla Castro é candidata a deputada, em segundo lugar, pelo Círculo de Lisboa à Assembleia da República, tem 43 anos, é economista e doutorada em gestão e coordena atualmente o Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal. Muito boa noite, excelentíssima doutora Carla Castro. É um prazer tê-la aqui connosco e desde já o nosso muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, é um gosto estar convosco e pode-me tratar por Carla. Obrigada. É sempre é com enorme gosto que apresento quer as ideias, que nos damos a conhecer, que debatemos, e eu acho estas iniciativas que são extraordinariamente importantes, ainda mais quando vocacionadas dentro da área também mais vocacionada para jovens, porque toda a componente de participação e de interesse mesmo ao nível cívico é extraordinariamente importante, e portanto eu é que tenho de agradecer. Ora, em primeiro lugar, gostaria de perguntar, assim, tendo em conta o programa eleitoral do Partido Iniciativa Liberal, quais é que considera que são as grandes bandeiras da sua campanha? Assim, como Muito primeira bem. pergunta, um pouco mais geral, mas para Sim, começar. sim, mas é uma boa pergunta, até para termos aqui um pano de fundo sobre o nosso programa. Bem, para já a Iniciativa Liberal é um partido liberal em toda a língua, o que significa que defende o liberalismo quer nas componentes políticas, económicas e sociais, e isto faz com que dê um pano de fundo em relação às nossas políticas nestas diversas áreas. E, portanto, todas as nossas propostas legislativas ou outras estão sempre enquadradas dentro destes valores. Em concreto, no programa legislativo, nós intitulamos até Portugal a Crescer. Nós consideramos que um dos maiores problemas neste momento e que emperra, quer ao nível do elevador social, das oportunidades para os jovens, para não jovens, para a constituição de saídas, para podermos exercer os nossos projetos individuais e também em termos de saúde e educação, podermos ter oportunidades para redistribuir dinheiro, é preciso criar riqueza. E, portanto, o crescimento é uma das nossas maiores preocupações neste programa. Nós fizemos uma análise, aliás, em Portugal há muitos diagnósticos dos problemas da competitividade e da produtividade em Portugal, e nós, como reformistas que somos, apresentamos um programa onde vão efetivamente, os diagnósticos, desde carga fiscal, custos de contexto, reforma na justiça, reforma da saúde, educação e muito a relação que nós falamos muito na opressão, não só da opressão fiscal, mas da simplificação, da desburocratização e da relação entre o cidadão e o Estado. E, portanto, são nestas linhas que nós, coerentemente, estamos-nos a apresentar a eleições. Ok, muito obrigada. Continuando agora com perguntas um pouco mais específicas em relação a áreas mais concretas, gostaria de passar à pergunta seguinte. Portanto, o sumário das propostas apresentadas pela Iniciativa Liberal, disponível no vosso site, no que concerne à saúde, apresenta como bandeira acabar com as listas de espera. Exatamente. E eu, neste sentido, gostaria de questionar concretamente em que é que consiste esta reforma do SNS de que falam no programa, bem como averiguar a sua viabilidade efetiva. E, paralelamente, gostaria de questionar se a pandemia não veio, por si só, desprovar a ideia de que a saúde deverá ser privada, como a Iniciativa Liberal defende. É uma excelente pergunta, é um tema do momento, e a pandemia provou justamente o contrário. É que nós não nos podemos dar ao luxo de prescindir de capacidade instalada, nomeadamente a privada e a social, para combater com todos os meios aquilo que nós precisamos e para usufruir que os portugueses possam usufruir de saúde. Portanto, nós não podemos ter instalações por utilizar, nós não podemos ter pessoas com consultas e com cirurgias à espera por via do não-Covid, por exemplo, com capacidade no privado e no social
por utilizar. Isso é que nos parece efetivamente que ficou provado. E o Covid permite-nos exemplos práticos do que é que nós temos na nossa proposta. Eu vou dar um exemplo. Quase todos nós já recebemos um SMS para fazermos um teste de Covid, não é? É o mais natural hoje em dia. Como é que isso se processa? Nós recebemos um SMS, vamos consultar os laboratórios onde podemos ir fazer o teste, vamos fazer o teste e o Estado paga, certo? Este é o sistema. E na prática é isto que funciona com a iniciativa liberal. Nós, quando estamos a escolher com aquele SMS onde é que eu vou fazer o teste, eu não estou preocupada se é público, se é privado. O que eu estou preocupada é qual é que é o prestador de serviço que eu vou utilizar. Com esta explicação, eu acho que se percebe muito bem que uma coisa é o acesso à saúde, outra coisa é quem é que presta a saúde e quem é que financia a saúde. Aquilo que tem acontecido em Portugal é que acaba por haver uma confusão, muitas vezes, já porque as pessoas não têm que pensar sobre esse assunto, e porque as pessoas o que querem efetivamente é ter acesso. E por outro lado, por questões ideológicas que se tenta baralhar um bocadinho que tem de ser público. Não, aquilo que tem que ser garantido é o acesso universal à saúde. E nós rejeitamos uma saúde que não seja para todos. Neste momento, e é esse que motiva muito a nossa reforma do SNS, é que nós consideramos que não há o acesso universal à saúde. Nós temos uma saúde para ricos e para pobres. Então, nós temos... E a privatização da saúde seria a solução para o problema das listas de espera? Não há privatização da saúde. É que o mero conceito da privatização da saúde em si já é um termo que não é correto. Nós não estamos a privatizar a saúde. O que nós estamos é a utilizar prestadores, sejam públicos, sejam privados, pelos quais custam dinheiro todos eles, e que o que interessa, volto a relembrar o exemplo do SMS para um teste de Covid, nós quando vamos fazer esse teste, não nos interessa se é público, se é privado. O que é que isso tem que ver com a privatização da saúde? Não tem que ver. Em contrapartida, quem tem usufruído, por exemplo, da ADSE, gosta de poder escolher o seu prestador. Porque é só quem tem ADSE, é que pode fazer isso. Ou porque é que tem que comprar um seguro de saúde para poder fazer essa escolha. Não. Agora, ao Estado cabe financiar. O acesso à saúde é aquilo que nós queremos privilegiar. A nossa reforma, muito rapidamente, é basicamente aqui a dois níveis. Para já, uma situação de curto prazo, urgente, recuperação de listas de espera. O chamado long Covid traz grandes preocupações na comunidade médica hoje em dia, e o não Covid está numa situação deplorável e mais grave neste momento do que alguma vez esteve. E considera que, desculpe só interromper, considera claro, que claro. aos privados nós iríamos resolver essa situação e não teríamos mais problemas de nível de listas de espera? Eu vou fazer ao contrário. Faz sentido ter pessoas a morrer ou a agravar as suas situações com capacidade instalada no privado por utilizar? É que eu acho que é isto que nós temos que pensar. Nós, quando atiramos com a palavra ou com o papão, nós utilizamos muito para brincar um bocadinho a questão do papão e do papão liberal, com a privatização mas o que é a privatização da saúde? Nós temos que garantir o acesso à melhor saúde e a uma saúde para todos. Isto é que nos deve motivar, tal como nos deve motivar a haver uma prestação de saúde próxima do cidadão. Que nós fazemos isso não é apenas com a questão da liberdade de escolha do prestador, é através de um conjunto de outros serviços. Por exemplo, no leque de serviços de farmácia, nós defendemos que deve haver um maior leque de serviços. Serviços de apoio domiciliários, articulação com centros de saúde, maior participação na campanha de vacinações públicas, cuidados, gestão farmacêutica e acompanhamento de doentes crónicos. Há todo um conjunto de simplificação que nós conseguimos fazer e garantir maior acesso. No final da história nós temos que pensar nisto. As pessoas devem ter acesso universal à saúde, não devemos ter cidadãos de primeira e de segunda no acesso à saúde. Isto é um tema demasiado importante, e a nossa reforma baseia-se no melhor que há, não é no sistema americano. Portanto, os papões da privatização e os papões do sistema americano é para esquecer. Nós baseamos-nos nos melhores sistemas da Europa, ao nível do norte da Europa, da Alemanha, e nós temos sistemas onde tem menores listas de espera e onde potencia efetivamente até maiores níveis de prevenção da saúde, que é uma área onde nós temos também em Portugal falhado bastante. Ok, passando à próxima questão, que se relaciona com a introdução de uma taxa única de 15%.
que é apresentada como uma medida de simplificação, na senda do que estava a dizer, e também de desagravamento do IRS. E posto isto, eu questiono se tal proposta não consubstancia em si uma situação de injustiça social, motivada exatamente pelo facto de se tratar de uma taxa única, não é? Como indicam também no vosso programa. Muito bem. Uma pequena correção, mas já vou à questão da justiça ou da injustiça social. Em boa verdade, são duas taxas. Qual é que é a nossa proposta? Portanto, zero até ao salário mínimo e depois 15% a partir daí, sendo que introduzimos de forma temporária para minimizar o impacto financeiro uma segunda, ou se considerarmos o zero, uma terceira taxa de 28% para rendimentos acima de 30 mil euros. Depois as isenções também simplificadas. Há um tema que nós não nos podemos esquecer, que é Portugal, e isto é triste, mas é a realidade. Portugal está na cauda da Europa no ponto de vista da pobreza ou da riqueza, como queiramos, ou copo meio cheio ou copo meio vazio, não é? Que é, nós não somos um país de ricos. Portanto, quando nós estamos a dizer que o IRS vai permitir que os ricos, estamos a falar de quem? Portanto, quem ganha efetivamente, ou quem tem rendimentos milionários, não é através do IRS, são através de outros veículos, são outros tipos de rendimentos. O que nós estamos a falar é beneficiar de centenas de milhares de pessoas. Nós não estamos preocupados com um milionário, nós estamos preocupados com as centenas de milhares de pessoas que neste país ganham pouco dinheiro e que querem subir pela vida, pelo trabalho, querem subir de 800 para 900 euros, de 1.200 para 1.300, querem ter 1.500 euros, não é ser rico. E nós queremos desonerar efetivamente poder que as pessoas possam começar as suas vidas, estabelecer, poupar, crescer, lançar os seus negócios, passear, façam o que quiserem. Certíssimo. Mas essa é a lógica. Injustiça social não. Mas a Constituição não prevê uma certa progressividade e em que medida é que isto não vai contra esta ideia? Sim, não será injusto em si? É garantida a progressividade pelo facto de ser o 0, 15 e a seguinte taxa. Depois não nos esqueçamos que, ao ser também uma percentagem que também, obviamente, quanto maior o rendimento, maior a participação, mas para além disso, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Portugal é um país com o elevador social estragado. O que é que nós queremos dizer com isto? Aliás, não somos nós, infelizmente apenas nós que dizemos. Isto é algo que está absolutamente documentado na OCDE, em todos os estudos credíveis. Para poder sair de uma armadilha de pobreza, para poder crescer pelo trabalho, termos rendimentos e fazer alguma acumulação, nós não podemos estar no esbulho fiscal com que nós estamos. Nós, se formos fazer a comparação com a carga fiscal que temos a nível europeu, nós estamos de novo na cauda da Europa. Portanto, nós temos salários mais baixos, temos a carga fiscal mais alta e temos um elevador social estragado. Nós precisamos de fazer alguma coisa sobre isto. E é urgente, é emergente. Nós não podemos ter os jovens com as idades mais, eu ia dizer mais velhas, mas mais velhas pode ser politicamente pouco correto, não é? Mas em média, a sair de casa por volta dos 30, 31 anos, não é porque queiram, porque se fosse por uma questão cultural não há problema. A primeira, e somos com as idades, portanto, mais velhas ao nível da Europa. Qual é o maior problema? Não é ter 30 ou 31 anos, é que não sai antes porque não têm condições económicas. É um problema declarado para a natalidade. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa e urgente para mudar este ponto de situação. E gostava também de lhe perguntar, ainda na sequência deste ponto, se considera que esta ideia da taxa única, que já me explicou, não é que não é bem uma taxa única, mas pronto, se tem algum paralelo aqui na Europa Ocidental? Muito bem, tem sim, senhor. Tem, portanto, na Estónia tem uma taxa, eu vou dizer de cor, isto é assim, às vezes pode haver aqui alguma atualização fiscal e peço desculpa, mas não vou estar longe, portanto estou aqui a dizer de demora, não dará longe disto. Na Irlanda 2 taxas, Países Baixos 3, a própria Alemanha tem 4, portanto não é nada parecido com estes 9, não é nada parecido com os desdobramento que outros partidos ainda propõem, portanto ainda complexificando mais e volto a dizer, tem que ser possível, nós estamos a falar, a esmagadora maioria, quando se fala dos muito ricos, a maior parte dos ordenados de Portugal, o salário mínimo representa 55% dos salários em Portugal. Nós estamos a falar que 1.000 euros, 1.200 euros
são os valores com muita frequência que nós temos nos jovens. Portanto, é disto que nós estamos, são estas centenas de milhares de pessoas que nós estamos a falar, não estamos a falar para franjas. E quando se fala de casos caricatos, e não é isso que faz injustiça social. A injustiça social é o sistema que nós temos hoje em dia. Esse é que é o sistema de injusto social, em que alguém nasce numa sociedade, numa família socioeconomicamente desfavorecida e demora, em média, 5 gerações para sair dela. Isto é que é injustiça social. Certo. 5 gerações. Sabe qual é a média num país do norte da Europa? 2. 2. Significa que o avô pode ver o neto a sair de uma situação socioeconomicamente desfavorecida. Em Portugal são 5. Uhum. Mas ainda eu fiz esta questão para perguntar se nesses países estão melhor do que nós. Não é? Por exemplo, a Estónia... Estão. Conseguimos ultrapassar. Sabe que é assim, eu tenho um bocadinho mais de anos. Eu recordo-me quando nós entramos na Europa, que nós tínhamos o sonho, portanto, havia os países de leste que estavam atrás e nós tínhamos a ambição de sermos ainda mais ricos. Nós, hoje em dia, vimos os países que estavam mais atrás a ultrapassar-nos, estamos na cauda, nós somos o membro pobre de um clube de ricos e, portanto, sim, estão melhor e sim, estão com crescimentos melhores, maiores e justamente provocar um crescimento com políticas liberais como aquelas que nós estamos a aplicar. Ou querer aplicar, aliás. Parece-vos melhor a taxa única? De que forma é que a taxa única seria melhor do que uma redução dos impostos em geral? Nós propomos um cabaz de medidas em relação ao rendimento, aos impostos sobre as famílias. Esta taxa única é uma redução de carga fiscal. Sim, uma redução de carga fiscal em que aponta para 2 questões. É a redução, como diz bem, e uma questão de simplificação. Mas é uma redução de carga fiscal. Uhum. Passando então à próxima questão, eu gostaria de lhe perguntar se considera que a crise das alterações climáticas encontra resposta no programa da Iniciativa Liberal, tendo em conta a urgência, não é, e premência da necessidade de existência de uma resposta assertiva e de grande escala. E gostaria também de referir ontem aquilo que foi dito no debate. Penso que foi na CNN, se não estou em erro, mas acho que isto também não é importante, pelo porta-voz do partido, que disse que não estávamos perante uma emergência, no sentido da palavra. E eu gostava de perguntar em que medida é que isto não é uma emergência, não é? Parece lógico que é, não é? Sim. De uma forma muito clara, o ambiente, as alterações climáticas, a sustentabilidade são preocupações prementes e importantes da Iniciativa Liberal, dita assim taxativamente. Nem sequer é possível nós vivermos numa sociedade moderna, evoluída, sem termos estas preocupações. Não faz sequer, não tem sentido. Nós consideramos que o ambiente / sustentabilidade faz parte de todas as políticas públicas, são uma forma de estar, não são algo estanque. O que é que significa esta questão do termo da emergência ou não? Eu creio que foi explicado na minha opinião. É no sentido em que é algo muito relevante que nós temos que ter em conta nas políticas públicas, temos que ter a noção de que há várias emergências em Portugal e que nós, nas medidas e nas políticas que estamos a implementar, que temos que ter um equilíbrio. E é nesse sentido que foi promovido. Há diversas políticas transversais. Eu vou dar exemplos que nós temos concretos de políticas concretas, medidas que a Iniciativa Liberal queira aplicar, só para percebermos bem para não estarmos a falar muito na abstração. Exatamente. Eu acho que isso é importante até para podermos comprovar como é que o nosso programa levou este tema a sério. Mas eu queria dar também uma nota. São os países com maior crescimento, com maior riqueza, com maior capacidade financeira, que também estão mais aptos a responder às transições e aos desafios climáticos. Nós precisamos e nós defendemos muito que, com a inovação, com a tecnologia, com políticas responsáveis a todos os níveis, nós podemos dar respostas às necessidades prementes com que nós estamos. E tentamos muito ir também por essa via. Há um tema, desde logo,
que se casa muito com, e países ricos com políticas liberais são tipicamente países amigos do ambiente. Isto é importante, porque muitas vezes eu sinto que se tenta dar assim, algum quase que oposicionismo entre o crescimento económico e o ambiente. Não, é exatamente o contrário. Nós basta ver quais são os países mais responsáveis do ponto de vista ambiental e são justamente aqueles que podem ser e que têm dinheiro para ser ainda mais responsáveis ambientalmente. Há várias preocupações plasmadas no programa. Desde logo, muitos incentivos à eficiência energética, isto é válido a vários níveis, desde a habitação, promover a produção descentralizada de energia, temas relacionados com a mobilidade elétrica, isto é, desde para promover também, não só, mas também a descarbonização, aposta na ferrovia, incentivo para acelerar a mobilidade elétrica, muitos temas relacionados com reciclagem e com retomas desde materiais elétricos e eletrónicos, retomar os processos dos veículos em fim de vida, que é um tema ambientalmente relevante, e nós fizemos um grande investimento, isto só para dar exemplos, e há um tema que é muito, muito importante, para relacionar com a resiliência do território, com a coesão territorial, compatibilizando também, como nós gostamos de fazer, o crescimento económico com as alterações climáticas, que é uma política de gestão de água. O que se está a passar com o recurso hídrico é um drama em Portugal. E nós temos, desde a captação, a retenção, a reutilização, o tratamento das águas, tudo isto são temas que têm sido mal cuidados em Portugal. E nós aqui temos um conjunto grande de medidas que faz com que nós chamamos-lhe uma política de gestão do ciclo de água, e foi um dos que nós fomos, inclusivamente, de uma forma mais aprofundada. Portanto, volto a dizer, mobilidade, descarbonização, retoma, reciclagens, isto são tudo temas que estão tratados de uma forma bastante aprofundada. E, portanto, no fundo, consideram que é uma emergência que as alterações climáticas consubstanciam em si uma emergência, ao contrariamente àquilo que ontem se deixou passar naquele debate, certo? Eu acho que nós queremos, às vezes, acho que há um bocadinho uma polarização, ou uma tentativa de polarização no debate público que não é útil, sinceramente. É evidente que a transição e que as alterações climáticas são um tema importante. É evidente que o ambiente é um tema importante. É evidente que a sustentabilidade é uma coisa importante e que nós a levamos a sério. E volto a dizer, os países liberais são países responsáveis, com políticas liberais, são responsáveis ambientalmente. Aquilo que é dito e que é atenção, isto não significa fazermos tudo a todo custo sem olharmos prós e contras de cada medida em concreto. Simplesmente. Mas é assim, as políticas liberais são políticas racionais, são políticas ponderadas, onde há sempre uma análise das diversas dimensões, das diversas globalidades. E é nesse sentido é importante, todas as medidas têm que ser analisadas convenientemente. E volto a dizer, nós fizemos eu não diria um esforço, porque acho que nos saiu de forma natural, sinceramente. Temos medidas muito concretas e importantes a este nível no programa. E que nos satisfazem, obviamente. Não é possível. Nós somos um partido fresco, novo, moderno, jovem. É possível não levar o ambiente e a sustentabilidade como um tema sério? Não é. Certíssimo. Obrigada pelo esclarecimento. Seguindo na nossa entrevista, gostaria de questionar agora como é que a Iniciativa Liberal pretende apostar na valorização dos rendimentos de quem quer melhorar as suas qualificações. Quais é que são os mecanismos que, na opinião do Partido Iniciativa Liberal, devem ser usados para diminuir as situações de pobreza e facilitar a mobilidade social, também na sequência daquilo que nos estava a falar há pouco, nos estava a falar do elevador social e da necessidade de reduzir estas situações? Portanto, está-me a direcionar a pergunta sobre um bocadinho como arranjar este elevador social. São aqui vários tópicos. Valorização de rendimentos, como fazê-lo, de quem quer melhorar as suas qualificações. Quais são mecanismos é que a Iniciativa Liberal pretende utilizar para diminuir situações de pobreza e como facilitar a mobilidade social? São este grupinho de questões que, de certa forma, se relacionam. Muito bem. São muitos tópicos e muito importantes. Vou
vou construir um guião, chamemos-lhe assim, e depois diga-me se quiser que eu aprofunde algum tema. O combate à prisão da mobilidade, do elevador social, tem que ser logo desde a primeira infância. Isto é logo direto, porque aquilo que estávamos a comentar há pouco é um dado dramático. Alguém que nasce num meio socioeconómico desfavorecido, ter que, em média, esperar por 5 gerações para sair da situação de pobreza, é algo que nos deve envergonhar enquanto sociedade. Eu não tenho outra forma de dizer. Certo, isso é um facto, não é? Portanto, para combater. Exato, como é que combatemos isso? Isto para dizer que logo desde o início é importante, e isto que eu vou dizer são propostas que estão no nosso programa, portanto, o que eu estou a dizer, isto não é apenas um princípio ou um parágrafo de algo referido, é desde logo promover o acesso universal a creches e jardins de infância. Isto é algo que está provado que é sobretudo mais relevante nos tais ambientes socioeconomicamente menos desenvolvidos, pelo apoio, ou menos apoio que podem dar às crianças, tal como também enquanto política de natalidade, mas é um tema que desde logo, e por isso eu começava no princípio da história, digamos assim, que é a primeira infância. E isto consta, volto a dizer, no nosso programa. Acesso universal. Acesso universal. E como é que... Não é obrigatório, ok? Não é obrigatoriedade, mas sim acesso universal. Exatamente como nós estamos com outras medidas, que é aquilo que é relevante é que haja oferta, ela pode ser pública ou privada. Nós defendemos e estamos a trabalhar num modelo de financiamento, estamos a propor um modelo de financiamento e que já está, há muitas situações, aliás, muito decalcado também do que está a passar nos Açores. Nós achamos que deve ser pago de acordo com o rendimento das famílias. E, portanto, isto é uma medida muitíssimo importante do ponto de vista social. E eu vou, se calhar, vir aqui a vários tópicos, porque eu acho que nós temos muita riqueza de medidas a este nível. Tem que haver, eu sei que o indicador melhorou ao nível do abandono escolar, mas Portugal não se deve orgulhar dos níveis de abandono escolar precoce que tem. E não só é verdade que o número decresceu nas últimas décadas, isso é algo que devemos sempre felicitar, mas para quem tiver dúvidas sobre a seriedade ou não, e nós achamos que deve ser levado mais a sério, pode ver as auditorias do Tribunal de Contas aos programas de abandono escolar e percebe-se o muito que há por fazer. Um tema que nós temos combatido muito, aliás, nós fomos o partido e somos o partido que mais vocalmente falou a propósito da recuperação das aprendizagens durante a pandemia. A escola não presencial prejudicou, sobretudo, as crianças de meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Isto significa que, mais uma vez, a política tem que ser atempada, a política tem que estar a adaptar-se também às situações de contexto. E nesta altura, nós promovemos não só o plano de recuperação de aprendizagens e voltámos a retomar isto no programa porque nós consideramos que este processo está muito longe de estar adequado. Nós temos de ter processos de tutoria, nós temos de ter maior autonomia nas escolas para fazer os processos de recuperação de aprendizagens, precisamos de fazer quantificação dos processos de aprendizagens corretos para sabermos onde é que eles estão a resultar, para ir buscar melhores práticas, onde é que eles estão a falhar, para os irmos recuperar de recuperar. E, portanto, este processo, isto é algo que é muitíssimo forte, porque isto é uma realidade que nós não estamos a ver agora, mas todos os estudiosos e todas as indicações académicas nos estão a apontar para que daqui a uns anos isto vá perigar muitíssimo o tal elevador social de quem ficou agora prejudicado. Mas esse plano de recuperação de aprendizagens de que nos fala, seria concretamente o quê? Um plano para os alunos em fase não escolar, por exemplo, nas férias, terem aulas, apoios, ou seria algo que a Iniciativa Liberal gostaria que fosse também durante o tempo letivo, a horas extra de apoio, ou como é que estavam a pensar fazer isso? Só para concretizar aqui a proposta, porque senão ficamos um bocadinho sem perceber. Ficamos, mas eu vou-lhe dizer o seguinte, e vou convidar a todos os que nos estiverem a ouvir.
Estas medidas, eu volto a dizer, que estão no nosso programa, o conhecido famoso programa que tem tantas páginas. Um dos objetivos do nosso programa ter tantas páginas não é pela quantidade, porque interessa sobretudo a qualidade, obviamente, é que cada medida que nós estamos aqui a falar tem os objetivos bastante bem delineados, tem o como e tem uma aproximação, uma explicação, fundamentação, não só do racional que nos levou àquelas medidas, mas uma aproximação ao leitor, ao eleitor, ao cidadão, que nós chamamos a parte das perguntas frequentes, que é as dúvidas que nós sabemos que é normal ou que nos foram chegando e com que vamos enriquecendo os programas e as nossas propostas. E, portanto, este programa de recuperação de aprendizagens, tal como o acesso universal às creches, tal como a preocupação do abandono escolar, tudo isto está neste programa e, portanto, se eu porventura for menos detalhada, não há nenhuma medida que eu falo aqui hoje que não se possa ser desenvolvida nestes materiais. Portanto, tudo isso que falou são alternativas. Desde enriquecimentos escolares, desde apoio nas próprias escolas, nas atividades escolares, muito importante não ser só nas matérias nucleares, mas também em componentes sociais. Há temas como a empatia, a socialização, a motricidade, que ficaram prejudicadas durante estes meses. Isso é algo que nos preocupa. Preocupa-nos a nós, preocupa psicólogos, preocupa pediatras. Mas há aqui uma situação que é muito importante no programa da Iniciativa Liberal, que é as escolas têm que ter autonomia, porque em alguns casos há o meio socioeconómico, onde estão integrados os mecenas que podem haver, pode haver processos de tutoria, mas há meios onde os processos de tutoria não vão ser os mais indicados. Portanto, o que é que nós fazemos? Um conjunto alargado de propostas em que as escolas têm que elas, por si próprias, ter os meios para escolher, digamos assim. O exemplo que eu estou a dar das tutorias é um bom exemplo. Tal como nós temos situações em que há crianças que conseguiram ter mais conhecimentos e mais recuperação os conhecimentos técnicos nucleares, mas precisam desenvolver mais a componente de socialização, por exemplo, porque obviamente foi prejudicado no seu desenvolvimento. Ou seja, o que nós propomos é um conjunto alargado de propostas em que cada escola em concreto, com a sua autonomia, deve efetivamente escolher. Mas nós ainda estamos nesta parte escolar. Porque, por exemplo, no elevador social, um tema muito importante que nós temos, e mais uma vez uma proposta que nós temos, que é, ao nível das residências universitárias, nós achamos que é um tema importante para aumentar a proposta em termos de mobilidade. É um dos temas que nós vamos vendo, mais do que a questão das propinas, o dia-a-dia, o custo da deslocação de um aluno universitário, muitas vezes é até impeditivo que as famílias considerem essa deslocação. E, portanto, nós temos um programa forte de aumentar, desde acelerar licenciamentos, a promover determinados tipos de residências universitárias, até aumentar o leque, portanto, os critérios de bolsas para os alunos que podem beneficiar de residências, de participação financeira para estar em residências universitárias. Isto é um tema também bastante importante. Depois, há um conjunto de situações eu peço desculpa, ia exatamente... peço desculpa, eu acho que estamos aqui com um problema na ligação, não sei se está a ouvir bem. Tive aqui uma falhazinha, mas estou a ouvir bem agora, sim. Doutora Carla, consegue-me ouvir? Consigo ouvir, sim. Ok, agora sim. Ia exatamente perguntar-lhe quais eram as soluções para o ensino superior com que os jovens podiam contar por parte da Iniciativa Liberal, tendo em conta que, como sabemos, existem enormes carências neste setor que tem particular interesse para o nosso público-alvo, porque somos o Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Agora sim? Sim, claro que conseguiu ouvir-me? Consegui perfeitamente, perfeitamente. Certíssimo. E, portanto, uma das propostas, só para fazer aqui um apanhado, é precisamente aumentar o número de residências, não é? Para que os estudantes consigam deslocar-se mais facilmente para cidades que não as suas. E aumentar o leque, o critério de pessoas abrangidas pelas bolsas ao nível de... para que possam aceder. Depois, outra situação em que nós propusemos é ao nível de uma maior flexibilização nos critérios de acesso, portanto,
lá está, dentro da nossa lógica de partido liberal e de como é que nós consideramos que deve haver uma adaptação e autonomia das entidades de ensino superior, devem ser as próprias instituições a poderem escolher os seus métodos de seleção, quais são as provas para ingressar, e isso para nós é algo que é muito relevante, tal como haver a maior liberdade ao nível sempre obviamente homologados, junto dos ministérios, com todos os processos de certificação, obviamente para isso não se põe em causa, mas permite uma maior flexibilidade, uma maior adaptação das universidades com o mundo de trabalho, aumentar a empregabilidade. Nós temos várias situações de profissões que hoje em dia é preciso ajustar a oferta e a procura. E esta flexibilidade ajuda, portanto, quer à entrada de mais alunos nos cursos em que são mais necessários, a adaptação às especificidades de provas, não cair apenas no critério único das notas de secundário e dos exames, volto a dizer, tudo homologado, perfeitamente certificado, isso nunca está em questão, ser a qualidade e serem processos transparentes de aquisição, mas isso é algo que nos é importante. E fizemos bastante. Então, fizemos o concurso nacional de acesso já não existiria, não é? Portanto, cada aluno, na vossa medida, iria concorrer diretamente à universidade, não havia um concurso nacional de acesso e portanto, a candidatura era direta. É isto que propõe? Pode haver uma situação mista, mas tem que haver as universidades não têm que ter os mesmos critérios de acesso, ok? Portanto, pode não ser apenas aquelas, elas podem, nomeadamente, ter exames próprios de aptidão, como acontece nas melhores universidades do mundo, portanto, isso é natural haver diversos tipos de provas. Outra situação em relação ao próprio modelo de governance das entidades de ensino superior, mas uma coisa que nós efetivamente reforçámos bastante foi o tema das residências universitárias. Há um tema que é importante para nós em relação à mobilidade social, que é que nós estamos no fundo aqui a ver todo o ciclo de vida. Nós começamos nas creches, estamos ao longo do ensino, estamos no ensino superior, a qualificação, e relembrando o primeiro ponto que disse, nós consideramos que as qualificações devem ser ao longo de toda a vida. Nós defendemos também, no caso não será porventura aqui o tema se calhar mais relevante ou mais interessante, mas nós somos defensores do ensino técnico profissional, portanto há várias vias para que as pessoas possam se exercer e os técnicos qualificados são importantes para o desenvolvimento de Portugal e há estigma em relação aos cursos técnico-profissionais de uma forma errada, na nossa opinião, e a qualificação profissional é extraordinariamente importante porque é assim, nós cada vez mais estamos num mundo dinâmico e se isto é mais fácil para gerações mais novas, para gerações menos novas, isto tem uma velocidade um bocadinho maior e a necessidade de reconversão, as competências, as apetências que são necessárias hoje em dia, e ainda para mais vindo de um processo de pandemia onde houve muitas indústrias, há muitos serviços que tiveram que se reestruturar, se tiveram que repensar, isto mais vai ocorrer, vai acontecer nestes próximos anos, portanto, quer para requalificação profissional, quer para própria deslocação de trabalhadores para setores mais produtivos ou que precisam de mais mão de obra, é fundamental haver esta requalificação. E nós aqui defendemos, além dos processos de formação profissional, muita transparência, nomeadamente ao nível do IFP, que no nosso entender hoje em dia não há, até do ponto de vista de estatísticas de empregabilidade, de oferta e de procura, de mais informação para que as próprias pessoas também se sintam perante dificuldades ou necessidade de reconversão profissional, perceber entre aquilo que têm jeito, que gostam, que podem, mas também aquilo que o mercado pede. Eu acho que isso é importante para que as pessoas possam ter mais oportunidades, não é? Porque eu acho que nós temos que criar uma cultura, eu acho que isto é uma ideia muito, é uma palavra um bocadinho estranha, mas eu acho que é uma ideia bonita, que é nós temos que criar uma cultura onde seja possível errar, mudar, reconverter e que isto seja uma coisa natural, não é? Falhar faz parte da vida, faz parte do processo. E nós, como sociedade e a formação, também deve encarar isso. Acho que é importante.
Pronto. Depois, em relação ao elevador social também, em relação a todas estas oportunidades. Eu penso que ficou clara esta parte, se não se importar, Okay. Passamos à não, próxima. Não. Eu digo, este é um tema importante para nós. Pronto. Exato. É um tema. E eu gostaria... Só uma notazinha muito rápida aqui assim. Sim. Quando um aluno sai do ensino técnico ou profissional, sai da universidade, é bom que ele tenha condições de empregabilidade, que possa ter empregos disponíveis e para mais que tenha, que possa escolher. Isso significa que precisamos de uma economia dinâmica e viva com empregabilidade, mas também que quem queira arriscar nos seus negócios que tenha condições para o fazer, de uma forma descomplicada, desonerada fiscalmente. E isso também faz parte do tal empreendedorismo e de uma cultura de tentativa, de crescimento, de podermos exercer os nossos projetos pessoais. E isso precisa da tal descomplexificação, da desburocratização e da menor complexidade fiscal. Isto é importante também para, volto a dizer, nos exercermos enquanto nos nossos projetos individuais. Seguindo então, queria perguntar, se tendo em conta o aumento insustentável de preços da habitação, que é um facto, gostaria de perguntar se não seria necessário que o Estado haja visando controlar um mercado que é essencial, ou se pelo contrário a Iniciativa Liberal tem alguma ideia de como defender o direito à habitação de uma forma mais liberal? Temos. Mais uma vez, o que eu vou dizer aqui, cada uma destas medidas está plasmada no nosso programa. Falou bem no preço alto. Uma das questões do mercado é o preço alto também surge do confronto entre oferta e procura. O que é que uma das medidas mais fortes que nós temos ao nível da habitação é que se houver mais oferta, há necessariamente uma menor baixa de preços. O que é que acontece muitas vezes hoje em dia na habitação? Há um licenciamento extraordinariamente lento, burocrático. Isto faz também encarecer, além de prejudicar colocar casas no mercado, faz encarecer os projetos de investimento, porque alguém tem que estar a pensar que vai conseguir ter o seu retorno, não é daqui a 6 meses, não é daqui a 1 ano, é daqui a X anos, porque entre licenciamentos, entre autorizações, entre confusões, andar para trás e para frente os projetos, tudo isto no final reflete no preço do consumidor. E portanto, o agilizar o licenciamento, nós temos uma proposta muito forte que obviamente tem de ser trabalhada em conjunto com as autarquias depois na implementação concreta, mas em que acelerar, sem colocar em causa as fiscalizações camarárias, mas desde alargar o regime de comunicação prévia, a criação de bolsas técnicas e, portanto, acelerar os licenciamentos. Depois, colocar os imóveis públicos no mercado. Há imóveis públicos devolutos, em grande quantidade, eles devem estar no mercado. Tipicamente aqui será para dinamizar o mercado de arrendamento. Para nós isto seria urgente. Outro tema extremamente importante, que é baixar o IVA nos materiais de construção, por forma a estimular a ser mais barata não só a construção, mas a reabilitação de casas. Isto é muito importante. Ao nível da habitação também, não tanto ao nível da oferta, mas há 2 temas que eu gostava de falar. Um por causa da população jovem e outro por causa do ambiente, que me estava aqui a falar. Uma medida que nós defendemos também ao nível da habitação é desonerar o IMT na residência permanente. Isto, há outros partidos que fazem em relação à primeira casa. Nós consideramos que é importante ser na permanente pelo seguinte: quantas vezes, até pelos rendimentos que se têm quando se começa a trabalhar e quando se opta por essa via de comprar uma casa, mas depois constitui-se família, tem-se um filho, de um filho podemos passar para um segundo, e é natural e positivo que se possa querer fazer essa evolução. Então, mesmo com essa política de contributo entre a natalidade e acompanhar a vida-família, somos um bocadinho mais, portanto, alargamos essa isenção. Um tema importante, que casa com aquilo que estávamos a falar há pouco, há um bocadinho, sobre a preocupação ambiental que está em tudo, um dos temas para nós é muito importante, é a eficiência energética das casas. Isto casa com 2 coisas, casa com a pobreza energética e causa com, nós somos dos países, nós temos percentagens vergonhosas de famílias que passam frio em casa, mas para além de tudo também há uma questão de sustentabilidade, há uma questão de eficiência do ponto de vista de energia, que é muito importante. Isto é um bom exemplo em que as políticas públicas em geral devem ter a componente ambiental
incluídas nelas. Deve ser uma forma natural de fazer as coisas, em suma. Portanto, com essas propostas, considera que é possível combater o aumento de preços da habitação sem Claro. ser preciso haver alguma intervenção efetiva no mercado, não é? Neste mercado em concreto. No caso não, é exatamente Não é isso. necessário. Isto são medidas muito concretas porque há desoneração, há uma baixa, portanto, há mais casas por via pública e por via privada, há mais investimento e há mais reconstrução e reabilitação. Agora, claro que tudo depende dos resultados eleitorais, mas isto tão mais célere é quanto mais peso eleitoral estas ideias tiverem, não é? Já tínhamos falado de uma das soluções que a Iniciativa Liberal apresenta para o ensino superior, a questão das residências universitárias existirem em maior escala, e também a outra proposta que disse-nos da diferenciação dos critérios para que haja bolsas, não é, de apoio social. Aumento, sim. E eu gostaria de perguntar se têm mais propostas para o ensino superior, porque efetivamente o nosso público-alvo são os estudantes de Direito e, portanto, gostava mesmo de focar este tópico, se não se lembrar, ou se não tiverem nenhuma proposta assim veemente, também podemos passar para a questão seguinte, se achar que não é pertinente. Mas como o nosso público são estudantes, eu acho sempre importante focar esta questão. Não, claro que sim. Não, eu acho que o que nós temos, sobretudo, depois, são coisas em relação às pessoas, não em relação às entidades, porque nós consideramos que no ensino superior é efetivamente bastante importante haver também as autonomias e exercer. Nós temos para os jovens em concreto. Nós, quando olhamos para os jovens, e hoje em dia, isto não é uma questão, infelizmente, se calhar antes fosse, mas não é uma questão partidária. Qualquer barómetro, qualquer sondagem, quando inquirida jovens portanto, em idade universitária, há um peso, metade, 2/3, isto depende das perguntas, de falta de perspectiva, desesperança, acha que vai ter problema em encontrar emprego, probabilidade, 1/3 com probabilidade de emigrar, e esse é um tema que nós consideramos que Portugal tem de ter viabilidade. É positivo que alguém queira ter uma experiência globalizante, queira emigrar, queira ter experiência noutros países. É extremamente negativo que alguém seja obrigado a fazê-lo para se poder exercer, para poder crescer profissionalmente. E isto é o que se passa hoje em dia em Portugal. Peço desculpa, eu não sei se está a par do que se passa e da discussão e da polémica que há em torno dos estágios não remunerados na área da advocacia, no acesso à Ordem dos Advogados. Se estiver a par, gostava de lhe perguntar o que é que acha deste tema, qual é a posição da Iniciativa Liberal, se acha que é justo os jovens não serem remunerados quando estão a fazer o acesso à Ordem, ou se pelo contrário têm alguma proposta ou se têm uma opinião sobre isso. Muito bem. Temos opinião, não está no programa, nós temos que é um processo, um programa legislativo, um programa de governo e que não tem todo o detalhe. Há muitas outras coisas que nós estamos, nomeadamente em posições via Assembleia da República e tudo mais, e a nossa posição é clara em relação a isto. Nós, um estágio obrigatório, não remunerado, nós somos contra. Assim, direto. Uma coisa é quando um estágio não é obrigatório e pode haver alguma negociação privada, um estágio de curta duração pode ocorrer. Um estágio obrigatório, não remunerado, nós somos contra. Eu creio que fica claro em relação ao tema. Como é que... Certo, já percebi, portanto são contra a existência de estágios não remunerados. E como é que... Quando os estágios são obrigatórios para acesso à profissão... teria de haver uma remuneração. E também, como sabe, muitos dos estagiários acabam por realizar o seu estágio em sociedades de muito pequena dimensão, que provavelmente não conseguem pagar, nem teriam interesse, nesse caso, em pagar a um estagiário. E a minha questão é como é que se iria combater este problema? Se não se tornaria depois muito mais difícil encontrar um sítio para estagiar numa pequena empresa, porque não vão ter capacidade para efetuar
o pagamento ao estagiário. Portanto, é que esta discussão tem aqui estes dois lados, não é? Não sei, se quiser, podemos passar já à próxima questão, porque já é um assunto muito específico e... É muito específico, mas de qualquer modo, assim, há duas, se calhar não é uma palavra muito agradável, mas acaba por ser, faz lá duas bitolas, digamos assim, em que nós temos, e que temos debatido, que já debatemos internamente esse tema. Por exemplo, um estágio, ainda para mais os estágios não remunerados, então não se pode eternizar. Isto é logo um princípio que nós consideramos que não é correto. E a segunda situação é, há estágios que são obrigatórios para exercer a profissão e não sendo remunerados, uma só acaba por ficar ali numa situação encurralada. Portanto, ou se tem que agilizar o tema dos estágios, ou, havendo a obrigatoriedade dos estágios, eles têm que ser pagos. E estas são as nossas bitolas. Há uma coisa que nós sempre, o liberalismo defende muito a dignidade, além das liberdades individuais, liberdades políticas, económicas e sociais, defende a dignidade do ser humano. E, portanto, muitas vezes, até quando se pensa, mas qual é que será a posição da iniciativa liberal em relação a isto? Como nós temos os valores bem claros, é o mesmo motivo pelo qual faz com que nós, com tanta paixão, falemos do tema do elevador social. Não está correto estarmos em grelhões, estarmos armadilhados em qualquer coisa. Não faz sentido. Nós temos que nos conseguir realizar, temos que nos fazer crescer, e crescer não é só economicamente, é pessoalmente. É podermos fazer o que quisermos, termos oportunidade de escolha. Nós não somos, nós somos na liberdade de escolha. Não é liberdade de escolha na saúde, é na educação, ainda há bocado falei na questão do poder escolher um emprego. Não é por um trauma qualquer em relação à liberdade. É o que é que as oportunidades nos geram enquanto indivíduos. Posso usufruir da oportunidade, posso não usufruir, mas é importante que as tenha. E todas estas questões, nomeadamente os estágios obrigatórios não remunerados, dentro dos nossos princípios, não está correto. Ora, muito obrigada por me ter respondido a esta questão tão específica, não é? Mas que a tanto interessa aos estudantes de Direito, e é uma preocupação de muitos de nós, e portanto daí ter questionado a doutora Carla. E última questão, para fecharmos, antes de atendermos às questões do nosso público, eu gostava de perguntar, tendo em conta os ataques que a democracia tem sofrido nos últimos tempos, infelizmente, cada vez mais há forças extremistas, autoritárias, e muitas vezes sentimos que as pessoas sentem pouca confiança nas estruturas democráticas. Qual é a visão da iniciativa liberal quanto ao papel de Portugal naquela que deverá ser a política externa, com especial incidência na posição da União Europeia? Nós falámos aqui antes na introdução em relação aos extremismos e perigos da democracia. Esse é um tema que para nós também nos é bastante claro. Nós somos, obviamente, um partido muito virado para fora e para a globalização. Temos preocupações. Nós até, olha, vou-lhe dar um exemplo. Uma das propostas que nós temos ao nível das relações internacionais no nosso programa é do programa de ajuda de vacinação para com outros países. Ou seja, a solidariedade e as relações internacionais e países abertos é para nós importante. Nós somos, por princípio, pessoas tolerantes, e extremismos são coisas com as quais nós não nos revemos rigorosamente nada. A qualidade da democracia faz por diversos aspectos. Os indicadores da qualidade da democracia em Portugal têm decrescido por diversos motivos, nomeadamente por questões relacionadas com a falta de transparência, com a corrupção, com a falta de escrutínio, nomeadamente até na relação de Parlamento-Governo, até isso tem acontecido, e é algo com o qual nós nos batemos bastante. É importante haver, e os liberais tendem a considerar o poder deve ser exercido mais localmente e mais próximo das pessoas possível, não é? Os políticos são representantes das pessoas, e os afastamentos e a descrença na política faz com que acabe esse afastamento
pode permitir sentimentos mais negativos e degrada a qualidade da democracia. Portanto, quando nós somos por uma justiça célere, por uma justiça lenta, não é justa. Quando somos por mecanismos de transparência, de escrutínio, tudo isto favorece não só a prevenção da corrupção, não só prevence um conjunto de problemas, mas também promove uma qualidade da democracia. E isso é fundamental. Da parte, nós quando falamos nas liberdades, nós falamos das liberdades políticas, económicas e sociais. A política é logo algo que é bastante. E exercermos enquanto cidadão faz parte da nossa liberdade, não é? Portanto, é importante. Muito obrigada. Verificando agora que o nosso público tem algumas questões que gostaria de fazer, eu gostava de dar espaço para que possamos Muito então bem. discutir. Eu vou-lhe só fazer um comentário breve, se me permite, porque nós tivemos uma hora e foram perguntas bastante extensas, amplas, quer em relação ao programa, genéricas, particulares. Tenho-lhe de agradecer, porque realmente nós cobrimos aqui um larguíssimo espectro. É verdade, então pouco tempo, eu é que agradeço. Sim, eu fiz por acelerar um bocadinho, peço desculpa. Sim, eu sei. Nós tentámos também abranger aqui o máximo de tópicos possíveis e temas mais específicos, menos específicos, e vamos só agora terminar muito rápido. Acelerar ao máximo, portanto, mas volto a dizer, nós temos coisas fundamentadas e, portanto, suscitem que tenha suscitado curiosidade ou dúvida, a dúvida razoável, não é? Que nós estamos disponíveis e temos materiais disponíveis para aprofundar tudo isto. Fica aqui também o convite, não é? Para quem estiver interessado em ler o programa completo. Sim, ir às nossas tertúlias, nós temos um partido extremamente aberto, nós estamos na rua todos os dias, em todos os locais do país e, portanto, temos bastante abertura e já deu nos nossos famosos cafés liberais e afins, mas, portanto, juntem-se, perguntem, e estamos um partido com imensas redes sociais, até também não só por causa do Covid, mas por todos os motivos e, portanto, desafiem-nos também. Muito obrigada. Vamos então passar à fase de perguntas do público. Temos aqui uma pergunta da Catarina Delgado Martins, que nos diz: a taxa única não será um benefício fiscal enorme para quem tem maiores salários e muito reduzido ou quase nulo para quem ganha perto do salário mínimo, perdendo o Estado muita receita sem apoiar quem mais necessita? Eu creio que em parte eu já respondi isso na primeira parte, mas há aqui um tema que eu se calhar ainda vou deixar mais explícito e que eu não tinha dito. Nós com a nossa reforma ninguém paga mais IRS, portanto, vai-se ficar mais beneficiar todos, e volto a dizer, nós estamos num país em que nós não estamos num país de salários altos. Portanto, se nós tivéssemos sequer proporcionalmente salários baixos, médios e altos, mas não, nós temos pouquíssimos ricos, nós temos pouquíssima classe média alta, as pessoas em geral ganham salários baixos. Há obviamente perda de receita fiscal, mas muita dessa receita fiscal, o que é que acontece? Com o maior rendimento disponível, o que é que se faz com esse rendimento disponível? Consome-se ou poupa-se. Isso gera também riqueza e isto gera todo um ciclo de reinvestimento, de consumo e, portanto, nós temos isto bem estudado. Mesmo assim, volto a dizer que para atenuar nós incluímos um patamar único, mas quem ganha perto do salário mínimo, todos vão pagar, mesmo esses pagam menos IRS. Os sistemas, não se esqueçam de uma coisa, que acho que às vezes nós não pensamos muito neste tema. Nós temos IRS e depois temos muitas deduções específicas, não é? Um emaranhado de deduções específicas. As deduções específicas beneficiam quem? Beneficiam quem pode consumir para depois receber as deduções. Isto também é uma perversão. Só que nós às vezes, quando pensamos é injusto ou é injusto, eu acabei de dar um exemplo de uma situação que obviamente é um sinal positivo para determinadas medidas, para determinadas políticas, mas que no final da história a discussão do que é justo ou injusto depois começa a ficar assim um bocadinho bem. Então, afinal, isto não é assim como eu tinha pensado na primeira vez. Vou dizer, nós connosco, ninguém vai pagar mais e é importante nós desonorarmos, tirarmos o peso, sobretudo, dos salários baixos e médios baixos e médios, e se beneficiar alguém muito rico, por que não fiquem centenas de milhares prejudicados. Nós não nos podemos. Eu no outro dia ouvi um exemplo, falou no debate, um exemplo, alguém, quem ganha 4 mil euros por mês, mas estamos a falar de quê?
meia dúzia de pessoas no país e que nem sequer é pelo IRS. Nós estamos a falar de que país? É só consciencializemos-nos nisto. Consciencializemos-nos nisto. Obrigada. Se calhar vamos passar à próxima questão, então, para acelerar aqui. Quais são as medidas propostas pela Iniciativa Liberal para combater a despovoação no interior e desenvolver estas economias baseadas na agricultura e nas florestas? Muito bem. Ora bem, isto dava bastante tempo. Do ponto de vista fiscal, nós também temos medidas, nomeadamente o IRC desonera mais empresas que estejam no interior, PMEs e ainda mais empresas que estejam no interior, mas a organização territorial, isto é muito amplo as respostas. Nós com o plano de ferrovia, é importante, que nós temos um plano de ferrovia muito desenvolvido no nosso programa, e é uma das formas de ajudar à coesão territorial. Nós temos ao nível da agricultura e de florestas um programa, nós temos um plano grande de política de visão agrícola e florestal, que passa por, na floresta, não abandono do território, e isso é importante para haver justamente uma maior coesão. Portanto, a utilização da floresta também utilizando como recurso económico, compatibilizando a componente ambiental e de sustentabilidade com o recurso económico. E ao nível da agricultura, propomos, nomeadamente, por exemplo, através do regadio, uma conjunção de propostas que combate a tal ajuda às alterações climáticas, à desertificação dos solos, mas também a permitir com que se possa explorar mais terras no interior, fazendo com que haja maior atratividade e, lá está, compatibilizando a componente ambiental e atividade económica, mas que é também uma política de coesão territorial. Portanto, eu selecionando assim de uma forma célere, diria talvez as impactantes: ferrovia, regadio e a componente agrícola, não desertificação e não abandono de solos ao nível de florestas, e o IRC ao nível das empresas no interior. Acho que, assim de repente, acho que é um bom pack. Força. Próxima questão, por favor. A Iniciativa Liberal defende uma reforma do sistema eleitoral da Assembleia da República, através de círculos uninominais, com a compensação de um círculo nominal. Será que esta reforma não vai prejudicar, mesmo assim, os partidos com menos eleitorado? É assim, sobretudo a proposta que nós fazemos vai melhorar aquilo que temos. E é importante que, para que as pessoas saibam que o seu voto conta, que não tenham que ser limitadas pelas coisas e pelo próprio sistema eleitoral. É importante nós evoluirmos. O ciclo de compensação é extraordinariamente importante. Ele existe em Portugal, em Boa Verdade, ele existe nos Açores. E, portanto, nem é uma coisa completamente disruptiva e que se possa dizer, não, tem que se fazer alterações constitucionais, não tem. É perfeitamente execuível, e que haja mais ou menos benefício dos partidos pequenos. O que interessa é que vai ser mais proporcional e mais realista face aos votos reais. E isso é importante mesmo na aproximação das pessoas à política, a diminuição da abstenção e com todos aqueles efeitos que há pouco falámos sobre a própria qualidade da democracia, não é? Certíssimo, obrigada. Entretanto, penso que esta questão já foi respondida, portanto, obrigada, Marta, mas vamos passar à próxima, também por uma questão de tempo. Entretanto, temos o Diogo a perguntar se haveria no plano nacional uma solução semelhante ao que aconteceu na Alemanha, onde o Partido Democrático Liberal integrou uma coligação com o SPD e os Verdes, mas neste caso em Portugal e ao lado de outro partido do Sistema Nacional. No caso de admitir essa possibilidade, quais seriam as alterações perentórias por parte da IEL para integrar um governo? Muito bem. Bem, para já sempre relembrar que os partidos internacionalmente têm diferenças, não é? Portanto, entre os liberais, entre os verdes, têm todos esses portanto, têm matizes. As nossas linhas vermelhas, bem, nós já temos dito várias vezes quais é que são as nossas linhas vermelhas. Há valores e princípios com os quais
nós não nos revemos e que para nós são limites. Portanto, as liberdades individuais, o respeito pela dignidade humana. Nós não nos revemos em políticas oposicionistas, negativas, que geram um português uns contra os outros, e nós temos bandeiras que são importantes, é conhecido o tema da TAP, a desoneração fiscal é fundamental para nós. Portanto, nós queremos que Portugal vá para um caminho mais liberal, e, portanto, nós queremos fazer parte dessa alternativa, e nós, de propósito, nós dizemos alternativa e não alternância, e nós não nos revemos e não queremos participar num programa de governo que colida com os nossos princípios. Não é? Certíssimo. Aliás, não o faremos. Creio que não há mais perguntas e com isto concluo que o nosso público ficou esclarecido, Muito o que bem. é ótimo. Gostaria então de relembrar o próximo evento do CNED, que será dia 17, a entrevista ao PS com Tiago Estevão Martins, pelas 11 horas. Convido a que estejam presentes e gostaria de agradecer de novo à doutora Carla Castro, a candidata pela Iniciativa Liberal, e peço então, em jeito de finalização, que diga aos estudantes de Direito do país porque é que devem votar na Iniciativa Liberal. Muito bem, eu primeiro um breve agradecimento para, não só de novo pela oportunidade, mas também pela condução da entrevista. Foi extremamente exigente e completa, mas eu acho que assim também ela foi esclarecedora e eu agradeço bastante a oportunidade. Deixar a porta aberta da Iniciativa Liberal por via presencial ou não presencial, porque para nós os jovens são importantes, não só os jovens, mas também os jovens enquanto um país. Nós queremos um país mais viável. Nós queremos um país onde nos possamos realizar pessoalmente, onde possamos crescer, onde possamos ser quem quisermos, sempre respeitando obviamente a liberdade dos outros, mas sermos do ponto de vista individual e do ponto de vista das nossas escolhas que nos possamos exercer. Essa liberdade para nós somos um dos profundos defensores disto, e nós consideramos que Portugal, na rota de estagnação, de não crescimento, não nos permite exercer esses planos individuais. Nós consideramos que há temas muito importantes e que nós temos um espírito reformista e efetivo do ponto de vista da saúde, da educação, do elevador social. O crescimento económico ajuda a potenciar todas estas reformas e gostava que, além de vos convidar a conhecer mais a Iniciativa Liberal, que se perceba que nós, quando em Portugal as pessoas imigram, eles vão para países com políticas liberais. Nós preferimos importar as políticas liberais do que exportarmos as pessoas para os países com políticas liberais. E, portanto, vamos mudar Portugal. Nós temos uma frase que nos revemos muito, que é: se queres diferente, não votes igual. Dia 30, vota a Iniciativa Liberal. Ora, muito obrigada. Não havendo mais questões e tendo a candidata Carla Castro dito tudo o que achava essencial, quero agradecer novamente, em nome do Conselho Nacional de Estudantes de Direito, por ter estado aqui connosco, e também agradecer a todo o público que esteve connosco. Um resto de bom dia a todos e assim, excelentíssima doutora candidata Carla Castro, desejo-lhe uma ótima campanha eleitoral. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.